Boa sorte. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos mantenha em sua paz e que nesta noite possamos todos sairmos renovados com a mensagem que a doutrina espírita, através do livro espírita, nos traz. Diz-nos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo como uma mensagem sugestiva do Espírito de verdade para o coração do homem, para acordá-lo que em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus, ele diz, ressoam como o som das trombetas, e o coro dos anjos se reúnem e nos convidam, irmãos, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam a este cântico, a este hino, e que de forma harmoniosa possa se espraiar por toda a superfície do universo. Homens e irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, mas fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A mensagem é clara, não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário dizer Senhor, Senhor, mas fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E são chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro. E o Evangelho nos conta que no princípio havia sombras e então veio a luz. E depois dessa luz, novo período de sombras. E realmente aconteceu. A luz a que o Evangelho se reporta, falando-nos das revelações, é a segunda revelação, no ponto em que toca que houve o conhecimento de verdades imortais para a humanidade, embora que na primeira revelação já o houvesse. Jesus, a luz na terra dos homens, a luz no caminho do mundo. Depois se fez sombra novamente, porque o homem não conseguiu entender, decifrar a mensagem de luz trazida, aquela mensagem de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, não conseguiu calar no coração da população a quem o Senhor veio trazer a grande mensagem. Fez sombra novamente, mas ele disse que ele mandaria o Consolador prometido e que os homens não ficariam à deriva, não se perderiam. E nós acreditamos, pelos estudos históricos da vida, dos colaboradores, dos transcorrer das religiões, que o Consolador prometido seja a doutrina espírita como terceira revelação, que veio trazer-nos, igualmente como a segunda revelação, sem querer desvirtuar a lei, sem querer mudá-la,
porque naquilo que ela tem de divino, desde a época de Moisés, ela se manteve, mas colocando ao homem novas possibilidades de entendimento da própria vida. Então são chegados os tempos, e nos diz, no final do livro dos Espíritos de Allan Kardec, lá no resumo, onde quase nós nem lemos, nos itens que existem de 1 a 9, basicamente o primeiro e o segundo, ele nos fala que existem duas doutrinas que antagonicamente se encontram. Uma, o materialismo, a outra, o espiritismo. De forma que o espiritismo se tornou o maior antagonista do materialismo. Porque o materialismo, segundo nós estudamos e sabemos, não explica nada. E o espiritismo explica tudo. E conclama a razão. O materialismo nega a presença do futuro. O espiritismo chama o homem para esse futuro, para a crença neste futuro. O materialismo nos mostra apenas a vida presente, negando qualquer possibilidade de esperança, enquanto o espiritismo, através da crença na imortalidade da alma, chama para o coração dos homens a esperança, a fé. Mostra ao homem a necessidade da caridade, da solidariedade, para que o homem seja feliz. Então, enquanto um nega a vida futura, o outro conclama o homem para a crença nesta vida futura. E daí, dessa crença na imortalidade da alma, que é um dos paradigmas da doutrina espírita, o homem consegue entender melhor a vida e consegue projetar para o futuro muitas às vezes das suas esperanças que não foram conseguidas na realização atual. O paradigma da doutrina espírita, ou os paradigmas da doutrina espírita são colocados. As verdades que nós acreditamos são colocadas na crença em Deus. Mas nesse Deus justo, neste Deus que é Pai, neste Deus que é amigo dos seus filhos. Na crença da presença de um justo na terra dos homens, que foi Jesus, e do seu grande amor para com a humanidade inteira. A crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos. Nós retornaremos ao plano espiritual, mas com possibilidade de nos comunicarmos com aquele que aqui ficou. Basta ligarmos o fio da comunicação como um telefonema, e eles nos chegam quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós solicitamos. É como um telefonema que, se bem feito, se discado o número correto, é atendido do lado de lá. E eles querem saber o que está acontecendo, quando já não sabem, e retornam então para nos amparar. Há comunicabilidade dos espíritos, e podem vir de todas as categorias, desde a mais inferior, difícil, até os mais elevados. Conseguem chegar até nós para vincularem-se a nós.
e comunicarem-se conosco. Que beleza! A morte diante deste paradigma, desta verdade, não existe. No sentido de que se acaba tudo, se rompem as relações, pais que se separam dos filhos, irmãos que se separam de irmãos, esposos que se separam das mulheres, e mulheres que se afastam de seus maridos. Não existe essa separação. E em muitos dos casos, muitas vezes, a união fica bem mais próxima e a vinculação bem mais realizável do que o era antes. O paradigma da reencarnação, que nós retornaremos, como não, para realizarmos novas conquistas, porque numa só não dá para realizá-las todas. E nós precisamos progredir, crescer, aprender. E numa só nós avaliamos, por mais que o desejamos, não conseguimos abarcar nesta carapaça craniana todos os conhecimentos. Só uma parte das aquisições são realizadas. Por mais que estudemos, por mais que nos dediquemos. Então a crença na reencarnação, que aquele que foi, poderá tão mais cedo quanto esperamos retornar. Crianças que partiram jovens, retornam novamente, muitas vezes no seio dos próprios lares que deixaram por necessidades individuais. Então o Espiritismo, levando o homem à crença na imortalidade da alma, cria indivíduos caridosos, solidários, que aí passam a ver a vida de uma forma diferente e matam o personalismo íntimo para poderem se dar então à caridade. Porque vejamos bem, meus irmãos, para que passarmos, enfrentarmos de forma digna por um sacrifício, se o amanhã não existe? Para quê? Doarmos a outra face, como disse-nos Jesus, quando nos disse de forma figurada para não reagirmos violentamente às ofensas recebidas, porque violência gera violência e nós deveríamos ser propulsores da paz. E nesta linha de raciocínio, então nós vemos que levar ou dar a outra face significa resignarmos-nos, significa perdoarmos-nos. Mas se o futuro não existe, se o amanhã não vai chegar, por quê? Só tem sentido a realização destes postulados de resignação, perdão, paciência, se acreditarmos que há algo além daquilo que nós estamos vislumbrando. Daí nos conta Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira, a notável médium da doutrina espírita, que conquistou tantos corações com a sua literatura e que nos trouxe à doutrina espírita mensagens de elevado teor, sem de forma alguma, em nenhum momento da sua psicografia, pois que ela tinha um dom mediúnico vasto, em nenhum momento ela maculou a doutrina espírita, dizendo de forma contrária a que Allan Kardec trouxe como base sólida. Então, quando nós lemos Ivone do Amaral Pereira, e depois de termos estudado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, nós vamos ver que não há discordância naquilo que ela diz.
pois que é aquilo baseado nas informações trazidas também por Allan Kardec. E ela pautou por esta pureza doutrinária e nos trouxe, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, que é o maior tratado sobre suicídio que nós temos dentro da literatura espírita e da literatura não espírita, para sabermos o que pode advir ao espírito que enfraquece no meio do caminho. E ela coloca também, ela nos traz informações a respeito da própria vida na trilogia de Ivone Pereira, que nós conhecemos como Nas Voragens do Pecado. O Cavaleiro de Números, o segundo livro da série, e completa com o terceiro drama da Bretanha. O último livro da série foi escrito primeiro, mas a sequência lógica da vida de Ivone Pereira, depois de uma certa etapa, é Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Números e o Drama da Bretanha, e que nos envolve a todos, por vermos a luta de um coração para tentar superar as dificuldades da vida. E depois ela vem nos dizer, no livro Nas Telas do Infinito, outra lição imorredora para o nosso coração. Ela nos conta que num dia de novembro de 1928, ela estava em sua casa e após uma contrariedade doméstica, ela sentiu-se gravemente infortunada. Sentiu-se a criatura muito infeliz, uma talvez das mais infelizes do mundo para ela naquele momento, e blasfemou, segundo ela. E engraçado, ela diz que as causas deste aborrecimento, no momento em que ela está psicografando, ela nem lembra. Tão sem valor, tão pequeninas é que foram estas causas, mas ela lembra dos fatos. E deste fato ela vem para nos dizer. Então estava ela lá, blasfemou por conta da contrariedade e foi severamente advertida por sua mãe. E ao ser advertida, ela chorou mais intensamente. E disse ela que lágrimas abundantes brotaram de seus olhos, como que a dar mais dramaticidade à cena. E ela se entristeceu. E ela foi para o seu quarto. Era uma casa simples na cidade de Lavras, Minas Gerais. E ela parou com os ombros no parapeito da janela que dava para um colégio agrícola, a observar o que estava ao seu redor. Começou a observar aquele colégio, onde os estudantes se preparavam para a formação de agrônomos futuros. Ela observou aquela mata verde, tranquila, aquela relva clara. Ela observou as árvores. Havia uns ipês coloridos tão lindos. Ela começa a observar e começa a entrar em sintonia com aquele equilíbrio. E observa os animais que se alimentavam daquela mata. E ela pensou como aquele verde, aquele mato, deveria ser um alimento saboroso para aqueles animais. E ela observou o céu e observou os pássaros que cantavam. E entrando nesta harmonia da natureza, ela lembrou-se dos mártires do amor passado, e entre eles, do mágico Francisco de Assis. Ela, Ivone Pereira, tinha uma capacidade mediúnica muito vasta. Ela tinha capacidade de psicografia, a faculdade, psicofonia, de
de psicometria, tinha capacidade de sair do corpo através do desdobramento, ela tinha o sonambulismo, ela tinha uma capacidade muito vasta e muitas das suas obras foram escritas através da sua saída, da ida para o plano espiritual e depois viu o que acontecia, depois retornava e os espíritos auxiliavam na escrita. Então, neste momento em que ela olhava a natureza, ela sentiu um sono profundo e resolveu deitar-se e dormiu profundamente. E logo que dormiu, novamente perdeu a consciência, novamente acordou. E aí já estava fora do corpo. Ela dizia que existia uma certa dificuldade neste momento da desvinculação, onde ela passava por um certo sofrimento, mas de maneira alguma com medo. Porque Ivone Pereira, ela gostava de sair do corpo, ela gostava de desdobrar-se, ela gostava de retornar para o plano espiritual, de onde ela viera, e deixar lá toda a sua família espiritual. Por conta de necessidades reencarnatórias importantes, ela viera sozinha nessa encarnação. E os outros ficaram. E ela sentia enorme desejo de retornar para com eles. E foi uma reencarnação tão difícil, nos conta ela, que os momentos mais felizes de sua existência eram estes momentos em que ela entrava em contato com os espíritos que vinham para ter com ela nestes momentos da psicografia, do desdobramento. Eram os momentos mais felizes de sua vida. E depois ela retornava. Sabemos que Ivone Pereira teve uma de suas encarnações como suicida. Por isso, o enorme trabalho que ela teve de trazer para nós a vivência destes que assim transferem-se para o plano de lá, sem passagem comprada, sem o preparo adequado. Então, ela nos traz, e foi muito dolorido para ela fazer, ela que tinha estado num ambiente difícil, que tinha sentido as dificuldades do que é ser suicida, escrever novamente a respeito do acontecimento para transmitir aos homens, mas ela tinha que o fazer, porque ela tinha que crescer, e ela tinha que trazer a mensagem para a criatura humana, para que nós acordássemos diante deste pensamento obsoleto de que nós iremos ser felizes se acabarmos ou se fugirmos aos problemas que devemos enfrentar. Então ela nos trouxe, mas foi difícil a sua vida. E os momentos então de felicidade foram estes, que ela estava junto com eles, mas eram espíritos, por exemplo, também da envergadura de um Dr. Bezerra de Menezes, que estava a amparar desde a infância, de Leon Tolstói, de Leon Denis, de Charles. Então, espíritos de alta envergadura. E quando nós lemos Ivone Pereira, até às vezes, porque gostamos muito das suas obras, nos afinamos muito com a sua literatura, e nós, às vezes, até conversamos em pensamento, mas isso é de nós para ela, que ela releve. Também, Ivone, estando em contato com o Dr. Bezerra de Menezes, quem é que não se sente mal depois que deixa essa companhia? Pois que se um espírito de menos evolução, se nos chega, nos envolve com a simpatia, com carinho, nós nos sentimos já num oásis. Imagine quando vem um espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Como nós não iríamos nos sentir bem tranquilos, e depois eles se afastam, eles deixam aquela energia vigorosa, harmoniosa, e depois vão embora, e nós sentimos-nos bem. E de repente nós começamos, essas energias não são nossas, elas começam a se dissiparem e começa a ficar a nossa própria energia. E aí aquele bem-estar, aquele panorama, como se estivéssemos num céu, começa a se dissipar, a ir embora, e nós começamos a retornar àquilo que nós somos e que nós deveremos viver. Mas a opção de vivermos mais envolvidos com o belo, com o bem ou com o ruim é nossa. Vai de acordo com os nossos pensamentos, mas que nós vivemos uma boa faixa da vida sofrendo por estarmos vivendo com as nossas próprias energias,
Isso é verdade. Mas, por outro lado, Chico Xavier também nos diz que nós, ou Emmanuel disse a Chico Xavier, que nós não estamos na Terra para viver nem no oásis de benesses e nem no inferno de inquietude, irritação e sofrimento. Nós precisamos viver as nossas vidas, mas temos a opção de conviver mais, se quisermos, com os espíritos evoluídos. Ivone foi uma dessas que, amparada pelos espíritos que queriam ver a sua evolução, tinha contato, então, com esses mensageiros da paz, do amor. Então, ela desdobrou-se, olhou, viu seu corpo na cama e saiu. O primeiro pensamento que veio em sua mente foi de sua mãe. Ela procurou sua mãe, foi encontrá-la na sala, na mesa de costura, na máquina de costura, com aquele semblante triste, como foi acontecer. Ela era uma pessoa que se expressava assim, geralmente muito triste, sua mãe. Ela vai lhe dar um beijo e pede-lhe perdão pelo acontecimento de momentos antes. Olha pela janela da sala, pula o parapeito e vai para fora. Vai lá para aquela natureza que ela, há momentos antes, estava vislumbrando com os olhos da carne. E começa a bailar por aquele campo e pega no chifrinho da vaca, segundo ela, e olha para a vaca e cumprimenta a vaca, o animal, e ela parece que nota como se o animal a tivesse reconhecido. E ela diz: nossa, será que ele está reconhecendo o meu fantasma? Porque naquele momento ela era o fantasma do animal. E ela sai, e brincando, e vendo aquela natureza, sente-se conduzida por um magnetismo maior. E perde a consciência, para novamente recobrar a consciência na cidade do Rio de Janeiro. Lá no bairro da Glória, lá estava Ivone Pereira a vislumbrar aqueles bairros da cidade maravilhosa e observara aqueles telhados, observava aquelas praias magnânimas. Quanta energia existe naquele mar azul esverdeado, e que ela passou a bailar por lá. Ela diz que ficava a uma certa altura das águas e começou a sentir aquele refrigério. E começou a bailar, a brincar como se fosse uma criança. E ela, de repente, descia num nível um pouco mais baixo, chegando próximo às águas, mas não chegava a relar, porque uma força vigorosa a sustinha novamente, a elevava, e ela ficava naquela certa altura. E ela ficou a bailar como se fosse uma criança, quando ela vislumbrou a figura de alguém que de costas era todo alvo, era branco, e que de repente ela começou a vislumbrar as barbas brancas, e ela, na sua imaginação, vislumbrou a figura de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes, o notável colaborador do espiritismo nas terras do Brasil, era venerado e muito respeitado por ela. Ela toma uma atitude mais séria e começa a segui-lo. Ele à frente, ela atrás, nunca lado a lado, segundo nos conta, e vão passeando pelas avenidas do Rio de Janeiro, e observam o bairro do Catete, que era o bairro presidencial, observam as casas. Oh, meu Deus, que cidade bela! É a nossa cidade do Rio de Janeiro. Pena que hoje muitos dos homens não têm coragem de ir lá visitar, de subir no Corcovado, de chegar até o Cristo Redentor com os braços abertos para ver a Baía da Guanabara. Que beleza! Muitos não têm nem coragem de aproveitar desta beleza, pois que o homem não está conseguindo permitir que se aproveite daquilo que a natureza e a beleza da vida tem a nos oferecer. Mas ela estava lá.
Ela nunca fora à cidade do Rio de Janeiro. Fora conduzida, então, e sentia-se muito protegida. Todas as vezes que Ivone Pereira saía do corpo, ela sentia-se protegida, como que estivesse blindada por uma energia e que a estaria ajudando. Então ela seguia, ela se deixava levar, até que ela chegou numa região onde ela começou a subir. Ela começou a deixar a cidade lá embaixo. Ela começou a subir o morro. Era o Morro do Querosene, na cidade do Rio de Janeiro. E aí o panorama mudou. Aí ela começou a vislumbrar a miséria aliada à ignorância. A pobreza da criatura humana levando a estados tão carentes de desolação e sofrimento. Ela olhava aquelas casas que eram feitas por aqueles homens, aqueles casebres. Nos conta ela que hoje muitas criaturas povoam as favelas, os morros das grandes cidades, e em especial da cidade do Rio de Janeiro, mas são homens de bem, são homens trabalhadores, são homens de direitos, de solidariedade, são homens que querem o bem. E na impossibilidade de pagarem os aluguéis, que são muito caros, eles então têm as suas famílias e vão com elas até o morro para construir a sua casa. E muitos deles pegam então caixotes de madeira doado pelos armazéns. Outros pegam folhas de zinco, outros pegam tijolos de outras construções já demolidas, outros constroem na própria residência os tijolos com os quais vai colocando e constroem os seus casebres, para aí começarem a sentir a agonia, o desconforto que é morar num lugar sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem escola, sem educação, morando ao lado de vizinhos embrutecidos e que a qualquer momento podem entrar nas próprias casas e matarem seus filhos e sua esposa, sua família, convivendo com essa realidade difícil que os homens são submetidos. Mas são homens leais, são homens trabalhadores que descem de manhã o morro, vão à cidade à busca de ter o que dar para sua família e que retornam no final da tarde com aquilo que conseguiram. São bons homens, mas naquela época em que ela conta que estava lá, a maioria das criaturas que moravam no morro não eram assim. A maioria das criaturas que estavam lá eram criaturas más, eram criaturas viciosas, eram homens criminosos e que habitavam aquela região buscando muitas vezes o vício, pela enorme ignorância que ainda habitava aqueles corações, não desejosos ainda de conscientemente crescerem. Era este panorama que ele olhava. Eram essas casas que ela estava observando, essa miséria. E então, ela tem uma capacidade mediúnica diferente da nossa capacidade normal de ver as coisas. Então, nós vemos um acontecimento, observamos o fato de forma simples. Às vezes, não somos tocados como ela ou era em todas as ocasiões que ela era levada a aprender alguma coisa. Então, aquelas casas, aqueles homens pobres, aquelas crianças desgrenhadas, que segundo ela eram crianças que já tão cedo eram direcionadas para o vício e muitas delas praticamente de retorno irremediável. Aquelas crianças imundas, aquelas crianças com roupas rotas, pés descalços, cabelos desgrenhados, aquelas crianças já nervosas, irritadas, aquelas crianças não educadas para o amor.
Ela observava tudo aquilo. Ela observava aquelas mães que tentavam dar um alimento que não existia para aquelas crianças. Ela ia observando cada casa. Ela tinha uma capacidade de penetrar nas casas, mesmo sem o querer, independente da sua vontade, malgrado seu, porque ela dizia, nem sempre as cenas eram dignas, eram agradáveis. E ela passando, de repente estava lá dentro da casa, observando o que acontecia, voltava, passava, entrava. Era a capacidade que ela tinha. E todos os acontecimentos eram analisados pelos seus olhos com um detalhe inimaginável. Tudo ela tinha que observar, tudo ela analisava com profundidade. E isso ia fazendo, porque o sofrimento da criatura humana chegava até ela. E ela sentia este sofrimento, ela sentia-se abarcar com o que os homens ali naquela região tinham para doar. E segundo ela conta que a maioria dos homens daquela região, na realidade, eles não tinham esperança de mudança deste panorama, não. Eles sentiam com relação à sociedade muita raiva, muito ciúme, muito ódio pelos homens, pois que foram uma sociedade que não os ajudara, que mantinha-os naquela situação. E ela vai observando que eles não têm esperança de mudança, eles não fazem projetos de mudança, e era muito difícil. E vai observando tudo aquilo que, de repente, as emoções, as informações, as cenas foram tão chocantes para ela, que ela, seguindo aquela figura venerável, diz em lágrimas, basta, não posso mais ver, por piedade. Aí, o venerável mensageiro, Dr. Bezerra de Menezes, olha para ela e diz, nós estamos numa das sociedades mais esquecidas pela sociedade do Rio de Janeiro. Aqui mora a dor. E aqui a dor se mostra com o que ela tem de mais cruel, de mais doído. Pois que aqui nessa região, minha filha, há fome. Podes imaginar o que é uma criatura aguardando horas, dias, pelo pão que não chega? Não, não podes imaginar. Porque nunca, pelo menos nesta encarnação, nesta vida, tivesses situação semelhante. Não podes imaginar o que é o sofrimento dessas criaturas. Estes homens que vês, não têm nem coração, pois que morreram para a vida. Não conseguem se sensibilizar com o que é belo, com o que é bom. O coração está ressequido. Não conseguem entender para discernir entre o certo e o errado. Eles não conseguem. Apenas imprimido aqui na sua mente existe a necessidade de buscar o alimento. Está inscrito aqui na sua mente alimento. E ele há de buscar, custe o que custar, para a subsistência da própria vida, para a vida dos seus próprios filhos, da sua casa. São homens que realmente vão sem pensar nas consequências. Não importa o fim a que isto leve. Não importa os meios que devam ser realizados para a conquista disto que está gravado na sua mente, alimento, fome. E ele sai então para essa busca. Eles não tiveram forças, aliaram a essa miséria a ignorância, e onde a ignorância se alia à pobreza, à miséria, decorre a tragédia. Então,
estás vendo, e faz um parênteses, esta sociedade que estás vendo, é a sociedade que deveria ser amparado pela sociedade da cidade maravilhosa, a cidade mais bela do mundo. Os seus governantes, que deveriam dar diretriz para essas criaturas, esqueceram das mesmas, deixaram-os a própria conta, e eles sofrem, e eles choram, porque é da lei que aquele que tem mais doe a quem tem menos, que aquele que não tem condições, incapacitado, receba assistência daqueles que podem, que são capacitados, que andam, que olham, que ouvem, que trabalham, que falam. Estes que detêm, devem dar para aquele que nada tem. Esta é a lei do amor, da solidariedade que o Mestre veio trazer há 2000 anos, mas que o homem não entendeu. Agora estás aí, vendo esta situação. Minha filha, há poucos momentos choraste por uma contrariedade pequena, te sentiste uma criatura infeliz e blasfemaste. Como és frágil, minha filha, e como eu lamento essa tua fraqueza. Porque aquele que detém do Evangelho, aquele que detém o Evangelho do Senhor nas mãos e que traduz a mensagem para o coração, este não tem por que justificar a blasfema, a irritação, a cólera, pois que detém do saber. Tu crês porque sabes, e sabes porque foi te dado o conhecimento. Quando choras, as lágrimas derramam em sua face, tu pedes. E os amigos da espiritualidade, naquela ligação que nós entendemos, telefônica, telepática, estes amigos abençoados vêm até vós e te auxiliam. Tu sabes, tu é convidada a vir conosco e a conhecer. Divaldo diz, melhor do que crer é saber. Eu acredito na doutrina espírita mais do que acreditar, porque a gente pode crer hoje e descrer amanhã. Eu sei que isto é real. E William Crookes, na sua beleza de tarefa com relação aos estudos da doutrina espírita, ele diz, não digo que isso é verdade, digo que isto é real. É saber. É muito mais profundo. E tu sabes, minha filha. Tu és elevada a conhecer. Sabes mais. Além da sabedoria de que Deus é bom, é justo. Tu sabes das leis de ação e reação que conduzem o homem à renovação dos seus próprios atos. Tu sabes. E aquele então que sabe, aquele que conheceu o Evangelho, aquele que conheceu Jesus, tem que ser diferente, tem que modificar-se. Se sofrimento existe, são o dessas crianças que tu vês, que vão até a barra da saia de suas mães para pedirem o pão num fogão que se tornou cinzas. Se dor existe, é a dor dessas mulheres, que tem o coração macerado quando tem as crianças aos seus pés a pedirem aquilo que elas não podem dar. Se infortúnio, sofrimento existe, minha filha, são desses homens. Estes homens que perderam a força no meio do caminho, perderam a resistência e faliram, aumentando os compromissos já trazidos de outras eras. Complicaram-se. Eles não conseguiram progredir e aí prosseguir. Aliaram todo este cabedal
de dificuldades ao vício. Então, espancam suas mulheres, maltratam sua prole, como colocando neles a culpa pela situação atual. Então, minha filha, se sofrimento existe, se podemos dizer que há, é este o panorama que você está vendo. E não o seu problema. Pois que você detém da sabedoria, do conhecimento do Evangelho. Mas, quando estamos lendo esta leitura de Nas Telas do Infinito, nós pensávamos, ou pensamos quando lemos, nossa, mas que exemplo, hein? Foi apenas talvez uma pequena blasfema. Talvez ela tenha dito por uma contrariedade que, Deus esqueceu de mim, alguma coisa do gênero, tão pequenino e para que ela aprendesse a lição, vem Dr. Bezerra de Menezes e traz esta exemplificação tão profunda para ensinamento de sua vida. Mas o exemplo, meus amigos, ainda não era esse. Ele diz, venha cá, Ivone, nós vamos subir no pé do morro, porque eu quero que tu aprendas uma lição. Aí sim ela iria sedimentar aquilo tudo, porque os espíritos sérios não brincam. O ensino tem que ser realizado para ajudar a criatura humana. O que eu quero, achas que já viu bastante, que já sofreu? Não, vamos subir lá no pé, porque é lá em cima que existe um casebre misérrimo, onde irei te contar a história de uma jovem, para que fica imortalizado em seu coração o exemplo daquela vida. E eles subiram então o Morro do Querosene, e lá em cima um barraco imundo, um barraco fétido. De um lado uma moça de aproximadamente 20 anos, e do outro lado duas irmãs menores de 10 e de 12 anos, maltrapilhas, chorosas, choravam por aquela agonia da irmã mais velha, que aos borbotões lançava a cada crise de tosse o sangue de seus pulmões. Irmãos, aquelas cenas que nós, pelo adiantado da hora, não podemos contar a história, mas que ficou imortalizada para o coração de Ivone Pereira. E é de propósito que eu faço isso, para que os irmãos possam ir até Nas Telas do Infinito para pegarem a história que Bezerra de Menezes conta daquela jovem que necessitou passar por aquele problema, naquele morro tão difícil, naquela época, naquele ano de 1928, para ver como todas as coisas se encaixam, para ver como a justiça divina é infinita. E tudo está estabelecido da melhor maneira. Os lares estão estabelecidos de forma corretíssima. Não há Joaquim que esteja na casa de José, e nem a Maria que esteja enganadamente na casa de Rosana. Tudo estabelecido da melhor maneira possível. Não adianta olharmos para a casa do vizinho e acharmos que o vizinho não tem problema, porque o nosso problema é o nosso problema. Nós somos criaturas individuais que precisamos crescer e vencer desafios. A doutrina espírita nos diz que a reencarnação, a vida, não é uma experiência ruim. Não é apenas para ressarcirmos débitos, mas sim para nós crescermos em aprendizados. E nos advertem os espíritos para que nós nos fortaleçamos cada vez mais. A cada resolução de um grande problema, aguardem que vem outro grande problema maior ainda. Porque nós precisamos crescer, nós precisamos aprender a ampliar a nossa capacidade de ver as coisas, de resistirmos às coisas, de superarmos as coisas. Então,
A vida se torna, os problemas, as dificuldades, num grande desafio. E que nós precisamos, neste momento, entendermos o cerne da questão. Por que estamos passando por este momento, por esta dificuldade? E o que podemos fazer para sairmos da melhor maneira possível? Crescermos e desabrocharmos como aquela florzinha que estava desencarnando na agonia daquele casebre, mas queria passar para a espiritualidade como um crisol maravilhoso da vida, pois que soube até os 20 anos superar sem uma palavra de revolta, sem uma palavra de desconforto, de desgosto, de intranquilidade, de ira. Ela foi superando fase a fase. Não tinha dinheiro naquele casebre. Pensam que ela ia mendigar a caridade da vida alheia? Não ia. Ela trabalhou até quando ela pôde. E ela pegou a doença, a tuberculose, amparando uma velhinha no trabalho de muita dedicação para poder receber o pão de cada dia e trazer para as irmãs pequenas, já que elas não tinham pai nem mãe, que haviam desencarnado cedo. Gente, tudo estabelecido. Depois, quando nós vamos ver o passado, está tudo explicado. É isso mesmo. É o filho difícil, é o parente difícil, somos nós o difícil, tudo acertadamente colocado para o reajuste, para o crescimento. Então, ao invés de nós elevarmos o pensamento e dizermos que Deus se esqueceu de nós, deveremos entender que Ele jamais lembrou-se tanto de nós como neste momento em que estamos passando por essa fase de aprendizado. Então, estamos num trabalho educacional de alma para podermos melhorar a nossa capacidade de entendimento. A questão 799 do Livro dos Espíritos: como pode o Espiritismo ajudar para o crescimento da humanidade? E Allan Kardec nos responde através da matança do materialismo, que acaba com a vida do homem, que não cria homens solidários para que se reergam o homem e chegue até a posição de perfeição a que está fadado. Por isso, meus amigos, agradecemos a Ivone Pereira pelo notável exemplo de vida que nos trouxe. E lembrando Célia, no livro 50 anos depois, quando ela nos diz: louvado seja, Senhor, na aurora de nossas vidas. Obrigada, Senhor. E se conosco, vem a nós do céu distante, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na noite feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Vem até nós, meu Jesus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.